que me faz crescer. Eu procuro um lugar, um vazio, um respiro. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Me escutam bem? Estamos aqui na live sobre o feminino que habita em mim. Vou esperar os convidados irem chegando. Olá, Sossol, bem-vindo, bem-vinda, Alisson, bem-vindo, Alisson, Rose. Vamos aguardar aí para a gente começar a nossa live sobre o feminino, sobre essa energia que todos nós temos. Queria só que vocês confirmassem se está ouvindo direitinho. Tá dando para ouvir minha voz? Ok. Muito bem. Temos a convidada a psicóloga Francine de Oliveira, já vou chamar ela aqui. Uma amiga querida, psicóloga junguiana, especialista em psicossomática e consteladora familiar, está aqui com a gente para falar sobre o feminino. Olá, boa tarde. Francine. Boa tarde. Boa tarde, como estão todos, todas? Isso, bem-vindas. Muito Vamos bem. trabalhar um pouquinho hoje, né? Falar um pouquinho sobre essa energia linda, incrível, que todos nós temos. Isso. Né? E que tantas vezes não cuidamos. É, exatamente. É urgente falar sobre a energia do feminino, sobre o sagrado feminino. É urgente falarmos sobre isso. Exatamente. E aí, Fran, é só para as pessoas entenderem um pouco do convite, né? Eu convidei Francine por conta de que eu tenho percebido muito, né, nos atendimentos, na clínica com mulheres, que tem muita demanda, né, com relação a uma, vamos chamar assim, de uma disfunção da energia do feminino, né, distorção, na verdade, distorção, e estão muito voltada para essa energia do masculino, e isso estão meio que adoecendo essas mulheres, né, estão tirando delas, digamos assim, a força. Né? E aí eu conversei um pouco com o Fran e falei, Fran, vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque eu acho que isso é tão importante, a gente poder entender um pouco dessa energia e principalmente a importância dessa energia para nós, mulheres. Né? Isso. Para os homens também é extremamente importante, mas para nós, mulheres, mais importante ainda. A gente vai desenvolver isso, mas para as mulheres é de importância em função de toda a repressão que o feminino vem sofrendo, né, dos séculos, né? Então urge que nós falemos, que a gente possa esclarecer a respeito da feminina e que tanto homem quanto mulher possuem a energia feminina, que na verdade a gente tem a feminina e a masculina, né? E diferenciar e a gente discorrer sobre esse tema. É de extrema importância. Exatamente. E Muito aí eu vou bem. pedir a todos que estão participando que se tiverem alguma questão ou alguma dúvida, alguma pergunta a fazer para a gente, que coloque nos comentários, que a gente vai respondendo na medida do possível. Tá? Isso, exatamente. Então, Vocês estão me ouvindo bem, não é? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo você bem. Acredito que Ótimo. sim. O pessoal está botando os emojis aqui, as carinhas com os coraçõezinhos. Acho que tá... Pessoas queridas, gratidão pela presença de vocês. Que bom que vocês escolheram esse tema ou algo do tipo. Ai, que ótimo. A gente tem muita coisa para falar. A gente só tá... Porque tem muita coisa para a gente falar. Isso. E aí a gente se deu conta, eu vou até falar, né, Fran? A gente se deu conta de que é assunto para mais de metro, digamos assim. Em uma live só, a gente não vai conseguir atender toda a demanda que o tema, né, propõe. Né? Então, a gente vai fazer isso semanalmente. Exatamente. Hoje é mais uma linha para a gente entender um pouquinho a importância dessa energia. Né? Como eu falei do feminino, o Francine trouxe perfeitamente, nós temos as duas energias e a gente tem muito mais energia do masculino, né, para ação, para o movimento, para a lógica, para a razão, do que para a energia do feminino, que é uma energia mais para dentro, intuitiva, né, de mais acolhedora, passiva, né?
Isso. A gente pode fazer, pode falar, fale, depois eu digo, Não, eu pode ia falar. falar justamente para você falar um pouquinho sobre essa energia, né? Como é que se Isso. dá essa polaridade. A gente pode entender a questão da energia feminina e do masculino com uma metáfora, tá? É o chá de camomila, é? É É o chá de... sim, ó. Muito bem. Muito bem. Trabalhei A o meu gente... feminino na live, entendeu? Na live, exatamente. Eu esqueci de fazer. Eu esqueci de É, fazer meu chá de camomila. Muito bem. O feminino, a energia feminina, a energia masculina, assim, o masculino é a energia que envolve objetividade, ação, tá? Racionalidade. O feminino já é o contrário, já envolve o sentimento, a paciência, o acolhimento, a intuição, tudo como você falou aí. Mas tem uma metáfora isso. muito legal. E lembrando que a gente não vai tocar aqui na questão de gênero, nem de orientação sexual. Vai falar de feminino não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com orientação sexual. Isso que nós já sabemos que tanto homem quanto mulher tem energia feminina e masculina. E Jung, ele trouxe essa teoria, né, quando ele disse que o homem, que representa essa energia feminina, e a mulher tem o ânimos, que contempla a energia masculina. Então, uma metáfora interessante para a gente entender é o próprio ato sexual, tá? Em que o homem, ele tem o objeto sexual, que é o falo, que ele é rígido, né? E ele é objetivo, ele vai para a ação, e a mulher, tá? Nessa representação, tá, gente? Nessa metáfora, a mulher, ela acolhe, ela é passiva, entende? Ela recebe. Então, essa metáfora ajuda a gente a entender mais ou menos, né? Para a gente Isso. poder compreender um pouco melhor sobre essa questão da energia feminina e da energia masculina. Eu gosto de falar do sagrado feminino, porque a gente perdeu um tanto a conexão com esse Exato. aspecto sagrado, né? Sim, Uhum. A gente perdeu essa conexão mesmo com o feminino, né? perdeu um Tudo que pouco, envolve o perdeu. feminino, né? Esse campo da intuição, né? Das Isso, relações, do acolhimento, da Fran, que por conta, assim, obviamente que tem todo um fator histórico, cultural por trás disso, mas a gente foi muito induzida nessa culturalmente, socialmente falando, para esse mecanismo do campo mental, racional, lógico, né? Que isso é isso. muito mais valorizado, né? Você construir projetos, você fazer acontecer. Mas o outro movimento, que é o movimento do recolhimento, do cuidar, do olhar para si, de fazer coisas bacanas, assim, de se cuidando mesmo, né? Cantando, dançando, orando, cada um da sua forma, mas esse cuidado a gente perdeu um pouco esse olhar. Cozinhando, é, Cozinhando, isso, é. esse olhar. Na verdade, a gente perdeu a vivência. Porque, Isso. assim, a cultura celta, por exemplo, valorizava muito o feminino, não é? E aí vem, ao longo da história, né, as próprias religiões cristãs. Você vê que na Igreja Católica é em nome do Pai, do Filho e do... Cadê a mulher? Cadê o... E a mulher, e o aspecto feminino ainda é visto de uma maneira bem Sim. polarizada. Porque ou é a Virgem Santa Maria, que foi concebida sem pecado, ou é a imagem da Maria Madalena, considerada a prostituta. Entende? Então, a própria Igreja Católica, algumas religiões evangélicas, assim, o pessoal, por exemplo, não faz a oração da Virgem Maria. O pessoal não considera Maria. Entende? Sim. Ao longo da história, a mulher ela foi, em função do patriarcado, em função do domínio das características do não significa que todos os homens exerceram esse patriarcado, vamos deixar bem claro, como eu disse no início, que não tem nada a ver com o gênero. Então, assim, o próprio exercício do patriarcado, do domínio da energia masculina, favoreceu com que a mulher fosse... E aí, na história, a gente tem um exemplo da Santa Inquisição, que aquelas mulheres que eram diferenciadas, aquelas mulheres que eram vivas, aquelas mulheres que ervas, que faziam seus próprios rituais, que tinham uma relação
muito especial com os próprios animais, com os lobos, com os gatos. O que foi que aconteceu com essas mulheres? Queimadas na fogueira. Entende? Sim. Então, a gente tem um movimento de tentativa de sabe, a energia feminina como energia necessária. Porque com o domínio do patriarcado, as mulheres se tornaram submissas. Eram muito passivas. E a submissão é um aspecto negativo da energia feminina. Como a agressividade é um aspecto, vamos dizer negativo, vamos dizer assim, prejudicial, né? Disfuncional, vamos usar melhor. Não gosto muito de usar positivo, negativo. Da energia masculina. Entende? Isso. A submissão é uma apresentação disfuncional da energia feminina e a agressividade é um exemplo da apresentação disfuncional da energia masculina. E a gente vê tanto isso, né? Tanto o índice, agora na pandemia, tem aumentado esse índice de violência contra as mulheres, né? Infelizmente, né? Exatamente. Infelizmente. Eu estava vendo sobre isso, é triste, né? Houve até uma campanha, né, que as mulheres fizeram um vídeo com os cartazes, né, um vídeo mudo, né, falando que precisam de ajuda e tal, porque não poderiam falar. Porque é de fato isso, né? É a desconexão da mulher com o seu feminino. E a desconexão do homem com o feminino dele também. Exatamente. Então nenhum dos dois está usando essa energia do feminino. Como é que a gente pode ir para uma pergunta, né, para a gente poder falar? Mulheres conseguimos estabelecer relações, conexões, né, vamos dizer, de casal até. Quando a gente está tão no masculino, como é que a gente consegue, né, estruturar ou fortalecer essa relação se eu estou indo com essa energia do masculino e o homem vem com a energia, como é que fica? Aí tem muito problema. Um dos problemas é que se o seu ânimo for muito forte, digamos assim, né? Se o macho da mulher for muito forte, o domínio for muito forte, o homem vai se sentir meio acuado na relação com a mulher. Mas geralmente, por uma questão de equilíbrio, geralmente uma mulher que tem um ânimo muito desenvolvido, né? É aquela mulher que foi para o mercado de trabalho, que começou a competir pelo espaço dela, porque isso também envolve a questão do movimento feminista. É importante a gente falar da importância do movimento feminista. O movimento feminista ajuda a gente poder olhar para essa energia feminina. A gente não vai falar aqui de política, a gente não vai polemizar nada, a gente só está falando de uma importância, né, de um movimento, um movimento histórico que inclusive nós fazemos mesmo sem querer, mesmo de maneira não intencional, desse movimento feminista. Mulheres que temos uma carreira, fomos para um universo que era predominantemente de homens, masculino. Né? Nós temos a Nise da Silveira, que foi na turma dela de medicina, que se formou em medicina. E sofreu muito preconceito. Né? Então, nós estamos ainda, nós fazemos parte desse movimento de conquistar o lugar da deusa, trazer a energia feminina, não lutar com ninguém. Então, geralmente, voltando à questão do ânimo, né, da mulher que tem muito ânimo desenvolvido, atrai um homem com a ânima mais... Geralmente. Mas o ideal é que o casal encontre um equilíbrio aí. Ideal. A gente está falando de ideal, né? Isso, porque também assim, o que eu percebo, Frank, que também muitas vezes essa mulher independente, né? Ela também tem alguns padrões, na sua maioria, não generalizando, mas assim, de autonomia no sentido, eu não preciso, né? Eu sou autossuficiente, eu sou independente. Então, assim, não sabe pedir, às vezes, vulnerabilidade, porque tem que se mostrar forte. Então, tá sempre com essa energia masculina muito forte. Exatamente. Né? A gente vê muito isso no consultório, né? Isso, exatamente. Então, essa conexão, ela, às vezes, ela não acontece porque não é possível acontecer uma conexão dessa forma. Né? A conexão, ela acontece no campo do coração, do sentimento. Né? No seu coração, no seu sentimento. E aí é possível. Exatamente. Ainda algumas pessoas dizem que a energia feminina é a energia do sentimento, né?
porque Isso, é a energia da emoção. Então, o masculino envolve a razão aí, né? A objetividade. É isso, tem muita coisa que tem que ser trabalhada. Porque um dos prejuízos do movimento feminista, tá? Aí a gente já vai olhando para a questão, porque quando tem desequilíbrio, tem prejuízo. Pode dar espaço para transtornos, para a gente poder, né, olhar para isso como patologia, né? Muitas mulheres no mercado de trabalho, nessa busca muito grande de encontrar o seu lugar, aí tem também a questão da herança familiar. Aí a gente entra aí com a constelação, né? A questão da herança dos ancestrais, das ancestrais, tudo que as ancestrais sofreram. E aí essas mulheres vão igual a Atena, né? Todas vestidas de couro, com espada e né, eu esqueci o nome daquele negócio da armadura, né? O que protege. Para luta, vai para guerra, vai guerrear. Vai ganhar para conquistar o lugar dela, que na verdade é um movimento de polarização também, porque sai de uma submissão, muitas vezes a mulher que tem de sofrimento das antepassadas, né? E aí elas vão com toda essa força, com toda essa questão da agressividade. E aí acaba disputando com o gênero, disputando com o homem. E ela acaba se desconectando. Esse é um dos exemplos da desconexão do feminino. Essa mulher faz parte do movimento feminista, mas ela acaba se desconectando da energia feminina, porque ela permite com que o ânimo... Porque você não precisa disputar, na verdade. Exatamente. E uma das coisas que a gente aprendeu na constelação é que não existem exclusões. Então, você não pode negar uma parte sua, né? A energia do masculino ou a energia sua. Então, integrar essas duas partes é extremamente importante. Né? Olhar e apoiar as duas partes, porque nós temos as duas partes. Precisamos cuidar das duas. É o ideal. E aí vem um que fala sobre o processo de individuação, né? Consegue equilibrar a manifestação dessas duas energias. Da energia do sagrado feminino e do... Vamos dizer assim, né? Porque tudo é sagrado, né? Tudo favorece uma conexão com sua essência divina, com Deus, com a deusa, que hoje eu fiz uma oração, eu fiz uma meditação, e foi tão interessante, porque eu costumo orar o Pai Nosso, e aí de uma hora para outra eu comecei assim, entre em conexão com a sua deusa, que a minha deusa, eu comecei a chamar pela minha deusa, bacana, eu já estou na sintonia da live. Eu prestei atenção que eu comecei a chamar pela minha deusa interna, né? Porque até nisso, né? A gente está inserido na cultura que a gente está acostumado a rezar o Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, você acessa o Deus. Né? Isso, exatamente. E aqui tem uma mensagem da Dea Paim. Assim, meu lado masculino sempre fala mais alto. Talvez essa nova era que estamos começando nos permita acordar estes femininos adormecidos, pois estamos nos conectando com nossos íntimos. E é justamente isso, porque assim, olha, a pandemia nos Gratidão, Andréa, pela mensagem. Isso. Né? Dentro. Então, ótima observação. Né? A energia feminina, a energia masculina é para fora. A gente precisa ir para fora? Claro que precisa. Por isso que a gente precisa ter as duas energias. Mas a gente também precisa se conectar dentro, e a gente passou muito tempo desconectado dentro da gente. Estava muito fora. Estava muito fora. Muito no extremo. Né? Exatamente. E esse extremo estava nos adoecendo. Né? A gente não estava, né, na maioria das pessoas, a gente não estava vivendo uma vida saudável, plena, com bem-estar. Né? Sim, com deficiência de altos cuidados, não é? Exatamente. De autocuidado. Você tinha comentado comigo mais cedo que viu que a venda de produtos eróticos para mulher aumentou quantos por cento? 50%. 50%. A gente tinha conversado sobre isso. Aí, qual é a conclusão que a gente chega com isso, né? Está tendo um tempo para poder olhar para si, fazer um movimento de introspecção, para cuidar de si e para poder olhar para sua sexualidade.
Exatamente, Então, reconhecer o seu corpo, né? Que isso também faz parte. isso, exatamente. Quantas mulheres nessa correria do dia a dia estavam se esquecendo da sua sexualidade? Estavam esquecendo de se dar um pouco de prazer, estavam esquecendo de trocar momentos de prazer até com o parceiro, né? E se não tem parceiro, mesma, né? Então, Isso, essa estatística aí é bem interessante. Acho bem isso. interessante. Esse aumento de 50% de vendas de produtos eróticos femininos. Eu achei bem interessante. Porque é um movimento, né, que a gente está falando, é um movimento que a pandemia nos traz. Então, já que eu estou em casa, deixa eu olhar para aquilo que eu andei negligenciando. Exatamente. Deixa eu olhar para aquilo, como você falou, de autocuidado. Deixa eu olhar para aquilo que eu fui deixando passar. E assim, eu Exatamente. percebe, mas assim, tem algumas pessoas, ou seja, algumas mulheres estão conseguindo, com mais naturalidade, entrar na sua própria energia. Já estão começando a fazer alguns rituais de oração, de meditação, ou de autocuidado, de entender a importância de se priorizar. Que também tem muitas, né, de se priorizar, porque está muito na casa, com a família, com o marido, com o filho, e aí não entende a importância do autocuidado. Né? Exatamente, exatamente. Aí a gente fala na psicologia analítica que é assim, é a manifestação de deusas. A gente vai para a mitologia grega, que a gente traz Afrodite, Deméter. Afrodite é a deusa do sexo, da beleza, Deméter é a grande mãe, Ártemis, que a gente precisa muito de Ártemis, acessar muito nossa Ártemis nesse momento. A deusa da introspecção, é aquela deusa a deusa virgem, que ela fica bem com ela mesma. Ela não precisa de ninguém, nem de. Ela tá bem com ela mesma, ela tem uma conexão com os animais muito forte. Estia, que é a deusa da lareira, né? Que é aquela que cuida da casa, que, né, deixa a casa naquele aconchego. Né? Tem a Atena, que é a deusa intelectual, né? Que foi a deusa que nasceu da cabeça de Zeus. Então, a gente tem essas deusas aí para poder ajudar a gente a entender essa energia feminina, que na verdade a deusa é uma só. Mas aí, a grande deusa, ao longo do tempo, ela foi dividida em deusas, até para que a gente possa entender melhor. Né? Então, muitas mulheres estão com o predomínio da Deméter, que é a grande mãe. É aquela mulher que tem filho pequeno e que está ali o tempo todo cuidando do filho, porque filho pequeno demanda muito isso mesmo. Né? É uma questão que eu escuto. Né, de meu Deus, e quando a babá tá de folga, ou então quando dispensou a babá por causa da quarentena, e agora o que é que eu vou fazer? Não é? E aí essas mulheres, por exemplo, quando a Deméter tá predominante na consciência, e a mulher tá muito cuidando dos filhos, cuidando da alimentação desses filhos e nutrir os filhos, ela muitas vezes deixa a Afrodite dela. Sim. Então, a própria sexualidade dessa mulher, ela fica comprometida. Ela é recalcada. Essa energia sexual ela é recalcada. Entende? Então, nesse processo de individuação, nesse processo de equilíbrio masculino, a gente vai precisar aprender a equilibrar essa dança das deusas. Eu mesma estou assim, trazendo minha Deméter, sabe? Eu estou fazendo um bocado de comidinha, tô fazendo bolo, hoje eu fiz carne do sol. Ontem eu fiz um bolo fit de banana. Comeu. Bolo fit de banana com canela, fui comprar aveia em flocos finos. Olha, minha irmã esteve aqui semana passada e disse assim, eu nunca vi essa despensa tão cheia. Essa despensa tá cheia agora, porque eu tô permitindo com que minha Deméter se apresente, né? Eu não era muito nessa coisa de... Isso foi o que a quarentena me trouxe, né? Então, essa é um exercício até entrar em contato com a minha energia feminina. A minha energia feminina que estava um tanto recalcada com a minha Deméter na sombra. Isso. A deusa da alimentação, da nutrição, né? Porque eu me nutro e nutro também quem está comigo. Então a quarentena está trazendo isso. Um exercício bacana. A mãe natureza, a mulher feminina, também está se regenerando diante de todo esse processo. Ai, é o que eu amo. É o que eu fico emocionada quando eu escuto a notícia. Olha como isso é profundo, né? Olha como isso é profundo. Eu acho que exatamente. É um tema muito, muito forte, porque
eu me dei conta hoje, né, nas nossas trocas, que é uma energia, é uma dinâmica que move tudo Tudo, no mundo. exatamente. Absolutamente tudo. Trabalho, relacionamento, tudo, gente, né? Então a gente precisa de fato olhar para isso com muito cuidado. Porque assim, se É, eu trouxer para o mundo organizacional, por exemplo, é um mundo de cobrança, de exigência, né? De produtividade, é um muito, muito de planejado disputa e masculino. competição, exatamente. Disputa Exatamente, e é muito competição. masculino, não tem limites de ninguém, então o feminino está muito machucado nas organizações. E muita gente trabalhando em sofrimento. Porque eu atendo pessoas, Exatamente, né, exatamente, justamente que estão cansadas, né, que estão em sofrimento psíquico até, porque não estão dando conta de tanta exatamente, demanda. E estão em casa, inclusive eles falam assim, poxa, estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes, porque tem uma cobrança maior de produtividade. Então elas não exatamente. conseguem às vezes, se conectar, né, dessa cobrança, dessa exigência, de cuidar de si mesmas, né? Exatamente. Exatamente. Essa coisa da regeneração no, na mãe terra, né? Na grande, na que nos acolhe, né? É maravilhoso. Você vê o que vem acontecendo. Né? Exatamente. E só uma curiosidade, né? Deméter é considerada também a deusa mãe, ela é chamada também de Ceres. E cereal, exatamente do nome Ceres. Né? Sim. É uma curiosidade interessante para a gente ver aí De essa conexão, nutrição. né? Da De nutrição. nutrição. Quando Perséfone foi raptada pelo tio Hades, o irmão de Deméter, que é o Hades é o deus do inferno, Deméter ficou, a plantação ficou comprometida, a alimentação das pessoas ficou comprometida na época. Nada florescia, nada germinava, né? Porque Uhum. ela ficou que nada foi germinado na época, até que entrou alguém que eu não me lembro agora para poder fazer um acerto com ela, né? Para Entendi. poder para poder fazer um acordo com ela, porque ela não teve apoio de Zeus, né? Que é o pai de Uhum. Perséfone, né? Entendi. Isso. Mas é Isso isso é muito aí, a gente vai interessante. precisar. Assim, a gente vai falar ao longo das nossas lives, a gente vai falar sobre as deusas. Eu acho que o pessoal vai Isso. sair assim. Tipo assim, hoje eu preciso trazer minha Afrodite à tona. Eu preciso de trazer minha Hera, que é a deusa esposa. A Deus está dominando no Que momento, né? esposa, que deusa ou que deusas estão dominando agora, né? Na Aham, minha exato. consciência. O pessoal vai sair aí letrado, vão fazer mestrado. E é bacana, a gente chamar logo no início que essa live aqui, ela não é só para mulheres. É importante até que as mulheres Claro! convidem os namorados, os maridos, os irmãos, né? A galera, os homens, porque, olha, um que Aham. consegue fazer uma conexão com sua energia feminina é um homem diferenciado. Exatamente. E a gente está precisando tanto disso, gente. Por favor, contribua! Convidem os rapazes, por favor. Convidem os Isso é muito rapazes. importante. Isso que a Francine falou é muito importante, porque, de novo, se a gente não conseguir equilibrar essas energias no geral, no mundo, a gente precisa equilibrar essas energias para a gente ter relações saudáveis, conexões saudáveis, né? Porque esse recalque da energia, a desconexão com a energia feminina, ela traz problemas, ela traz patologias. Doenças. Como também a desconexão com a energia masculina. Exato. As mulheres que têm dificuldade de conquistar o seu lugar no mundo, têm dificuldade de iniciar uma profissão porque não consegue reconhecer e não consegue trabalhar bem essa energia masculina, que é o ânimos, né? Como, Isso, como teorizou Jung. Entende? Então, isso. assim, é de suma importância. Isso. E aquilo que você trouxe, Fran, também, que eu percebo muito da disfunção, vamos chamar assim, do feminino, é a submissão. É de se colocar muito disponível para o outro, totalmente disponível para atender o outro, ou seja, totalmente para fora, mas nada para dentro.
né? Nada para dentro, Exatamente. eu não consigo reconhecer a minha necessidade, eu não olho para a minha necessidade, eu não olho para o meu sentimento, eu estou só disposta a ser o outro, a necessidade É. do outro, o momento do outro, e isso não é feminino, né? Isso Saudável. não é saudável, não é saudável. Na Isso. realidade, esse é um aspecto prejudicial ao domínio de Deméter. Daquelas mulheres que, assim, são predominantemente mães nutridoras e esquecem de si. Então, assim, tem deusas comprometidas aí, tem Ártemis, é provável que a Afrodite também esteja bem ali no inconsciente, bem recalcada, porque quando a mulher tem esse aspecto judicial excessivo da Deméter, ela vai, sabe aquela mulher que quando os filhos crescem, começam a crescer, ela tem a tendência aos filhos, mas aí os filhos saem de casa e aí ela tem uma tendência a infantilizar o marido. Ela tem uma E tendência a continua sendo infantilizar. mãe do marido, ela fica sendo mãe do marido. Exatamente. E assim, e a gente sabe que a questão das projeções, a gente funciona por projeções e Isso. transferências. A gente sabe, nós que somos psicólogas, muitas pessoas sabem disso, que naturalmente o homem vai fazer uma projeção inconsciente da mãe na companheira e vice-versa. A mulher também tende a fazer uma projeção inconsciente no. Então, o processo de conscientização é você estar atento o tempo todo para isso. Sabe? Isso. Eu acostumava, eu brincava com meu marido e dizia assim, eu não sou sua mãe. Aí eu fiz assim, eu não vou dizer isso não. Quando eu perceber que tem uma projeção ali, eu vou dizer assim, olha, eu me chamo Francine. Ana de tal. Assim. Né? Porque como você disse, eu não sou sua mãe, a tendência do cérebro é fazer a leitura que você é a mãe, né? A gente sabe, né? Então, eu digo assim, olha, eu me chamo a pessoa por aqui, por agora, né? Eu me chamo Francine. Eu sou sua esposa, pronto. E aí, naquele momento, a pessoa recolhe, né? Recolhe a projeção. Eu estou Tem uns tentando ver comentários se tem aí. alguma pergunta. Fica, sim, É porque fica subindo, né? Aí eu vi aqui que perguntaram se vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada. Vou vai ficar tentar. gravada. Isso. Beijo. Deixa Mimi eu ver mandou um beijo aqui. Beijo, aqui. Amo meu livro sim. das deusas. Ah, sim, as deusas. Aí a mulher. Inteira, tá, gente? Aham. Você tá me vendo, Então, eu tô te Verônica? ouvindo. Parece que a tua tela travou. Eu tô te Parece que minha ouvindo. tela travou, foi. Eu ia Isso, mostrar parece aqui que vai ter. agora o Aham. livro. Trava, vamos dar um tempo, isso é a internet. Mas Isso. Saf trouxe uma pergunta aí: como podemos fazer para trabalhar mais esse feminino em um mundo que nos cobra cada vez mais esse masculino? Ótima pergunta. Perfeito, Safira. Pergunta perfeita de Saf agora aí, viu? Pois é, como fazer isso? É uma ginástica. É uma ginástica. Ou você faz, Autoconhecimento ó, aí. chá de camomila, também é uma boa dica. Existem várias maneiras da gente trabalhar isso, gente. O que a gente prestar atenção é no autoconhecimento. Porque muitas vezes o que serve para um não serve para o outro. Exato, perfeito. Eu tenho uma identificação com a dança muito grande. Eu tenho sentido muita falta de dançar. E quando eu danço, a minha Afrodite vem com toda a força. E assim, uma das maneiras um recurso que eu tenho, quando eu percebo que eu estou no ânimos, porque eu tenho muito, o meu ânimos é muito desenvolvido mesmo. O trabalho que eu faço é muito grande, né? Eu tenho que estar sempre trabalhando isso. Né? A dança me ajuda a fazer essa conexão. A dança, a meditação, agora o DNA tem me favorecido entrar em contato com essa energia feminina, né? A mão do canto, a gente pode lançar a mão de cuidar de crianças, né? Tem vários rituais que a gente pode lançar a mão para De poder entrar em cuidar de contato com essa si, né? energia de cuidar.
Sabe os rituais de beleza? Né? Aham. Hoje mesmo eu ia pintar minha unha de vermelho, mas fazer uma carne do sol. Né? Aí eu fui assim, se eu estivesse pintando minha unha, eu também estaria trabalhando uma energia feminina. Só que aí a Exatamente. Afrodite estaria predominando na minha consciência. Mas quando eu escolhi fazer o almoço, ali foi Deméter que estava predominando, entende? Essa dança das deusas. O Isso. importante também, gente, é a gente prestar atenção com os aspectos emocionais da energia masculina. Então, se você percebe que você está no ambiente de trabalho, você que é psicóloga organizacional também, Verônica, você percebe que você está no ambiente de trabalho ali, e você está você está competindo muito, você está com sua agressividade muito à tona e você precisa parar e trazer, acalmar essa energia e tentar encontrar alguma maneira de entrar em contato com a sua energia feminina. A gente vai estar Isso. fazendo isso o tempo todo, gente. Isso é um exercício, é igual a meditação, é igual exercício físico, atividade física. Que você todo Uhum. dia tem que ir ali, levantar peso e contar. É um exercício diário. É um treinamento, todos os É um dias. treinamento, exatamente. Isso. Exatamente. Você, minha Exato. tela tá travada, né? Continua travada. Você quer tentar sair e voltar para ver se consegue? Tá, eu vou sair e vou entrar. E aí Isso, aí eu te chamo. Só para ver tá, se você volta, porque seria bacana, né? tá, E aí tá bom. eu vou falando mais um pouquinho das dicas, né? Com relação ao feminino que Fran trouxe perfeitamente. Mas assim, eu entendo que cada vez mais estar dentro do espaço do sentir, para o nosso corpo, nos perceber. A gente está fazendo um movimento para o feminino, porque a energia do dentro. Eu vou tirar volta aí, chama novamente. Então, esse cuidado com a gente, né? É a gente poder ocupar mais esse campo do sentir. A gente está muito no campo racional, lógico, ego. E a gente precisa voltar para dentro, para a nossa conexão mais profunda. Isso que Francine falou, estou estressada no trabalho, tá muito tenso. Deixa eu ir no banheiro um pouquinho, vou fazer uma respiração consciente. Deixa eu trazer a presença para o meu, né? Isso é muito a que ela chamou, fazer, ok. E isso que é interessante. Trabalhar mais o sentir. Feminino é o sentir. O homem é mais Tô razão. de volta. Falei certinho? Aqui nada. Nada de pro aqui. A gente tá aqui fazendo uma troca. Eu Aqui sinto. tá trazendo nossas experiências e isso E para aí. quem está entrando agora, gente, essa é só uma primeira live, né? Eu e Francine, a gente tem o intuito de fazer ela semanalmente, porque a gente entende o assunto. E a gente também entende que, assim, que além de ser uma live, a gente não vai conseguir atender tudo que esse tema, né, a gente. Tem alguma sugestão, ou alguma crítica, ou alguma dúvida, qualquer coisa, bote seus comentários aí que a gente vai lendo na medida. Ai, alguém Paty, colocou assim, eu costumo muito sugerir, vai no banheiro respirar, ele quer dizer, respira. vai. Paty Lins, muito bem. É isso mesmo. Tem que ser. Aí, mas a questão é essa, é a gente encontrar a nossa fórmula, os Isso. nossos rituais. Sabe? E Uhum. essa coisa de cuidar da beleza, quando a Afrodite está predominando, faz o cabelo, faz uma massagem, pinta a unha, rosto, aí vai botar ali, vai, né, bota seu anti-rugas, faz, faz a massagem, isso tudo é um ritual importantíssimo que a gente precisa lançar, né, cada vez mais. A gente está falando isso e muitas vezes tem pessoas que estão, tem mulheres que estão acostumadas a fazer isso, né? E, a gente pode pensar assim, que besteira, eu estou acostumada a fazer isso. Muito pequeno, às vezes quer fazer, mas não tem condições. Quem tem filho pequeno não tem condições de parar, fazer uma unha porque o menino tá ali, né? Tá ali, mamãe, 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 mamãe. E a gente pensa que é uma bobagem, mas não é. É por isso que é Sim, importante cada um perceber suas demandas. E a gente das comparações, né? Que às vezes o que é bom para sim, uma não é para outra. A gente precisa sair dessas exatamente. disputas, né? A gente precisa superar isso, né? À medida que a Uhum. gente vai no nosso sagrado feminino, essa coisa Uhum.
separação é tanto da energia disfuncional do masculino, não é? A gente precisa, sabe, nesse processo de atualizar o sagrado feminino, abrindo mão disso. A gente não precisa estar disputando, sabe? Esse movimento mesmo de que as mulheres não precisam ficar uma disputando com a outra, uma ajuda a outra, eu acho muito bacana isso. Né? A sororidade, né? Exatamente. Como isso é importante. Como isso é importante. Minha amiga Grace, né, minha amiga? Né? Laços também, né? A gente fortalecendo umas às outras. E isso é muito, assim, o compartilhar é da mulher também, né? O compartilhar é da mulher, né? É do feminino. Não é da mulher. Desculpa, gente, não é da mulher, é do feminino, é da energia do feminino. Exatamente. Um aspecto benéfico, né? Saudável do feminino, não é? Exatamente. O que mais? O pessoal comentando aqui, né? Legal vocês, viu, gente? Muito feliz com a participação de todos vocês. Que ótimo. Elda falando aqui, essa comparação é muito inútil. É inútil mesmo, não faz sentido. Não faz sentido. Não tem como. Quem compara já sai perdendo, né? Porque eu acho que uma coisa interessante também é assim, o valor, né? Que você se atribui. Então, se você fica buscando a aprovação, né? Ou é aprovação ou é rejeição, trabalha muito nesse mecanismo. Isso. Fora a aprovação, a validação, o reconhecimento. Sempre dela, né? Tá tudo Mas isso daí é consequência do patriarcado colocada nesse lugar de submissão. Então, para encontrar o lugar dela, o espaço dela, a mulher, ela vem ao longo da história com esse comprometimento da autoestima e nessa busca da aprovação do outro e da aprovação de outras mulheres. Isso é do patriarcado. E que a mulher estava ali para servir, né? E que a mulher estava ali para servir. A energia feminina é de acolhimento, sim. É uma energia um tanto passiva, sim. Mas quando a mulher está ali no exercício só de servidão, aí já sai do saudável, já entra na disfunção, já entra no prejuízo. Então, essa necessidade é um movimento para tentar equilibrar esses prejuízos do patriarcado. Exatamente. E o quanto é importante esse lugar, como eu estava falando, né? Quando a energia do yin yang, né? Como uma pessoa falou aqui. Isso, equilibrar as duas polaridades, né? É você equilibrar as duas polaridades, o masculino e o feminino, isso é importante. E quando a gente está muito mais com a energia que a gente tende, né? A maioria das mulheres está muito mais numa energia do masculino, isso causa desequilíbrios. É por isso que a gente está trazendo essa live, para a gente olhar um pouco para esse desequilíbrio da energia do feminino. Não só nas mulheres, obviamente, como a gente trouxe, mas também nos homens, porque os homens também têm energia do feminino. Precisa entrar em contato com isso. Precisa entrar em contato com isso. Minha imagem congelou de novo, não foi? De novo. Mas a gente vai indo, né? Porque vamos indo. Diva, querida Diva, consegui chegar lindonas. Diva, você que é linda. Aí, Diva, que faz, né? Que é um exercício de entrar em contato, né? Para entrar em contato com... Eu fui para uma aula com ela. Foi muito bacana para fazer a dança do ventre, muito legal. Tá aí uma ideia interessante para aquelas mulheres que estão com muita dificuldade de acessar e que tem um bloqueio muito grande, né, do ventre, do baixo ventre, né? A dança do ventre, ela é muito terapêutica, ela é muito benéfica, tá? Assim, ó, em relação a essa questão da energia feminina e masculina, é uma coisa que a gente precisa incorporar, que a gente vai estar exercitando, vai estar nesse exercício, nessa dança da energia feminina, hora energia feminina, hora energia masculina predomina, tá? Por exemplo, a mulher está em casa, está com o filho, ali, demência, e ela está ali, tá doente, o que é que tem que predominar? Aquela energia do acolhimento, da mãe que está ali, né, cuidando do filho. A mulher na relação com o companheiro, ou na relação com a companheira,
né? No caso de uma relação homoafetiva, ela vai estar ali naquela troca, né? Aí vem a questão sexual que predomina. Mas a mulher, por exemplo, mulher que é uma grande empresária, precisa orientar seus funcionários. Muitas vezes, no exercício profissional, ela vai estar predominando. A questão é ela congelada nessa energia. É por isso que o autoconhecimento é necessário, é importante. Porque você, no trabalho, você sai da empresa e se despedir dessa persona área em que o ânimo é muito predominando, né? Aí você está a caminho de casa. Aí naquele momento você vai precisar de outras. E aí a gente faz. Isso. O problema é quando tem um excesso daquela energia. Você está muito exercitando ali o masculino, né, em desconexão com o feminino. Aí traz problemas. Entende? Isso. Grace colocou aqui, ó, que tem gente que acha que estar em casa cuidando de um filho, ela não está fazendo nada. Ai, gente, pelo amor de Deus, ainda tem gente que acha isso. É surreal. Aí é uma crítica construtiva que eu faço, pelo amor de Deus. Tem mulheres e se tem homens que acham isso, façam experiência. Fiquem uma semana em casa, só fazendo as tarefas de casa e cuidando de filhos. O pessoal vai entender do que está falando. Muitas pessoas chegam em casa e encontram a casa limpa, mas não tem o que foi feito, o trabalho que a casa limpa. Né? E eu estou falando de pessoas, né? Eu não estou falando de maridos, né? De homens, estou falando no geral, né? Tem tanto de homens quanto de mulheres, né? Isso. Então, assim, tem... Inclusive, é importante a gente falar até da relação de mulheres com filhos. É importante prestar atenção, porque tem muitas mães que estão educando suas filhas para serem princesas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Essa coisa de colocar a filha, educar, lavar prato, arrumar casa, varrer casa, lavar banheiro, isso é muito importante. Isso é muito importante. E tem adolescentes, tem filhos adolescentes que não sabem fazer isso, porque os pais não educam para isso. E aí muitas mulheres, elas estão sobrecarregadas, porque elas mesmas não estão colocando os filhos para poder de casa. Isso. Né? Principalmente mães de meninos, né? Que educam os filhos que ela vai lá, ela faz, ela que arruma a cama, ela que bota comida no prato. Então, ainda vai essa educação. Esse menino, quando crescer, vai querer que a esposa, a namorada, faça a mesma coisa. E aí, quando a esposa não fizer a mesma coisa, tem problema. Quando a esposa chama ele pro feminino dele, vai ter problema. E assim, e tem uma limitação. Muitas pessoas acreditam que ser mulher é saber cozinhar e saber cuidar de casa. E não é bem assim. Cuidar de casa, saber cozinhar é um dos aspectos do feminino. Você, por exemplo, cuidar da sua casa, o domínio de Estia, da deusa Estia. Quando você está ali cozinhando, tem um predomínio de Deméter, entende? Então, assim, uma mulher só é mulher mesmo se souber fazer essas coisas. Não é bem assim, não. Não. Não é bem Diva assim, colocou não. aqui, ó, somos humanos, podemos administrar financeiro, exatamente. Exatamente. Todas nós, mulheres e homens. Homens também podem cozinhar, e muitos homens já estão fazendo isso, cozinham, né? Com certeza. Com certeza. Meu cunhado mesmo, o muito bem. O Edu também faz muito bem. Às vezes Edu faz até melhor do que eu. Não tem isso, não. Não tem essa coisa de gênero, não. Né? É talento. Tem homens que até têm esse talento melhor para cozinhar do que a própria mulher. Aqui em casa, por exemplo, eu estou conquistando porque eu não tinha. Toda live com minha imagem mesmo, né? Tudo bem. Não tem problema não, vamos. Você de novo, não.
Não, Vai, vamos assim? continuar, vamos continuar, não tem problema não. Não tem problema Tá. não. A próxima live eu vou tentar fazer na sala por causa da internet, não tem problema não. Aqui, ó, aí, muita mãe que acha que a nora tem que ser a mãe do filho dela. Não, gente, isso tá fora de moda, pelo amor de Deus, gente. Moda, isso daí tem que ser atualizado. Não, 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 não. Não, e quem vai dizer se a pessoa é boa para outra é a própria pessoa, é o casal. Isso é uma questão do casal. Se uma pessoa não está sendo bacana para outra, é ela que tem que dizer, né? A gente às vezes ouve muito pitaco, né? Às vezes tem muita influência externa, né? Nos relacionamentos, a gente tem que ter cuidado com isso. Muito bem. Meus irmãos cozinham muito bem. Grace e seus irmãos, além de inteligentes, cozinham bem. Seus irmãos estão quentes com a energia feminina. Muito bem. Rapaz de novo, e a gente né? também vê, né? De uma maneira geral, assim, a gente que está muito nesse movimento da espiritualidade é um movimento muito do feminino, né? Isso. E a gente percebe nesses movimentos, a gente nos grupos, que a predominância é de mulheres. Então, as mulheres buscar mais, né? Mas é por A causa da espiritualidade, a intuição. conexão, né? Você está falando uma coisa importante. Né? E os homens ainda estão dentro de um processo, é muito da própria terapia, né? Tem dificuldade de acessar os sentimentos. Então, a gente está passando aí por um processo de transformação, eu acredito. De transformação. Eu sempre digo para os meus pacientes homens, eles são exemplos e, assim, eles são homens diferenciados. Né? Os homens que se permitem um processo psicoterapêutico, autoconhecimento, porque o homem está ali no processo psicoterapêutico, ele está entrando em contato com as deusas dele, não vamos nos enganar, não. Muitas vezes. Com os deuses, exatamente, com os deuses dele, exatamente. Né? Hermes, Hefesto, né? Zeus, todos os deuses, que na verdade a gente traz a mitologia para a gente entender melhor, não é? A gente traz esses exemplos para a gente entender melhor. E assim, eu digo que eles são, assim, são homens com uma certa diferenciação, né? Porque estão saindo dessa coisa do machismo, né? Desse predomínio disfuncional do patriarcado, e permitindo entrar em sua essência, né? E a intuição é um aspecto, né? É uma função psíquica do feminino que todos nós vamos precisar. Todos nós. Isso. Todos. A intuição diz que você falou de espiritualidade, né? Diz que é a mediunidade do novo tempo, né? Se conectar ao campo do sentir, né? Exatamente. Exatamente. Porque a gente vê, por exemplo, a própria constelação, Fran, é muito Eu pensei nisso agora. Eu pensei nisso agora. É o sentir atuando dentro do campo, né? Todas as vivências que a gente experienciou com a constelação, né? Que não precisava falar nada, né? Você sentiu o campo do outro, você fazia a leitura facial do outro, né? Da linguagem não verbal. E ali naquele sentir do campo, que maravilha, né? Que maravilha. Isso, eu até costumo dizer, Fran, que se a gente se abrir para essa conexão, para esse sentir, a gente nem precisa constelar. Exatamente. Constelando, na verdade, não é que você não precisa, você já está constelando. Já está constelando, exatamente. O pessoal ainda está Ana, Rafa, seja bem-vinda. A gente já está quase no finalzinho, mas a gente vai ter mais lives dessa, né? A gente só falando aí a questão do dia e do horário. Seria até bom vocês darem até boa opinião se sexta-feira às 16 horas é um bom dia, um bom horário para vocês. Porque a gente pretende fazer toda semana, né? Não sei se vai ser às sextas, aos sábados, mas enfim. A gente está estudando ainda, né? Mas a gente precisava fazer esse movimento, né? A gente precisava fazer esse movimento porque é preciso falar sobre isso, é preciso falar sobre o feminino sagrado. É preciso. É urgente. O planeta, né? E a gente precisa aproveitar esse momento da quarentena, dessa coisa de que, assim, é como se o planeta assim, vai, gente, fica dentro de casa. Tô cansado de vocês. Fique dentro de casa. E vão cuidar da casa interna de vocês, né?
Não é só da casa física ficar arrumando a casa, não, né? É cuidar da casa da psique, cuidar das emoções, né? Vi um meme um dia desse, né? Aquele meme da Dona Hermínia Sincera, que é assim, meu Deus, a vida agora é só pagar boleto, arrumar casa, aceitar a ligação de São Paulo, né? Não, a vida não é só isso e ficar dentro de casa não é só para isso, né? Exatamente. É pra gente olhar pra gente. Aqui, ó, Diva querida, botou, precisam de mais grupos para o masculino. Muitas ficam perdidos nesse processo de transição, descoberta e permissão do seu feminino. Verdade. Muito bem, é isso mesmo. Já tem alguns movimentos aqui em Salvador de pessoas masculino, eu sei que ainda é muito pouco, mas né, já tem alguma coisa acontecendo. A Lins Patti falou, vocês têm certeza que vão acabar? Começa de novo. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Porque o pessoal tá entrando agora e não tá me vendo. Eu não tô gostando disso. Tá. Eu vou sair. Então vamos fazer assim, Fran, a gente encerra aqui, eu gravo a live e a gente começa de novo. Pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser. Então vamos encerrar. Então a galera tem que entrar de novo. E esse comentário de Diva é muito importante, porque ainda tem muito preconceito sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Tá? Vamos lá, vamos voltar. Tá, vamos sair aqui. Tá bom.